Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, amados em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. É aquele que venceu e continua vencendo em todo o nosso viver. Amém? Nós vamos dar continuidade nessa noite. Nós queremos continuar compartilhando com vocês, irmãos amados, amigos, em cima do jornal Árvore da Vida. Graças ao Senhor, que nós estamos entrando agora na lição 335, amém? Esse jornal é maravilhoso, tem trazido muita edificação. Não só para mim individualmente, mas também para toda a minha casa, para toda a vida da igreja. E nós queremos encorajar você, que ainda não adquiriu, fazer a assinatura do jornal. É um material muito bom, tem uns encartes bem atrativos, amém? Então, é importante esse jornal chegar à tua casa todo mês, amém? E vem, e todo mês o Senhor está sempre trazendo uma palavra nova, uma palavra de encorajamento, amém? Então hoje nós vamos compartilhar, não adianta fugir de Deus. Esse é o tema que nós vamos compartilhar, não adianta fugir de Deus. Davi, pela Bíblia nós vemos a história de alguns que tentaram fugir, se esconder de Deus. Amém? Aqui nós vemos a experiência de Davi, no Salmo 139, nós podemos ler, versículo 7, até o versículo 9. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então, graças ao Senhor, mesmo querendo fugir da presença de Deus, Davi, ele viu na sua experiência que o Senhor estava presente. Então não adianta você querer fugir. Aonde você for, Deus está. Amém? Então, o que nós precisamos aprender? A não perder a presença de Deus. É muito gratificante para nós desfrutarmos a presença de Deus. Não é só muito gratificante, é também uma grande segurança nós desfrutarmos a presença de Deus. Por que às vezes nós queremos fugir? Porque nós não estamos no Espírito. Quando você está no Espírito, quanto mais você exercita o seu Espírito, mais você sente a necessidade de viver na presença de Deus. Amém? Quando você recebe a presença de Deus, quando você vive na presença de Deus, você é iluminado. Amém? É muito bom, meu irmão, minha irmã, ser iluminado. Quando nós somos iluminados, nós vemos de fato a nossa situação. Nós vemos o quão perigoso é viver sem a presença de Deus. Então, não vamos
que o Senhor tira de nós esse coração de se afastar dEle. Não é bom para nós. Amém? Então não adianta. Ó Senhor Jesus. Então nós vimos a experiência de Davi. Nessa lição nós vamos ver o quê? A experiência de Jonas. O Senhor deu um encargo, deu uma incumbência para Jonas, de ir lá na região da Síria e pregar o evangelho para os ninivitas. Toda aquela região, naquela cidade, mais ou menos 120 mil pessoas. Então o nosso Deus, o coração dele é grande. Não importa a situação das pessoas, a condição das pessoas. O coração de Deus é salvar. Amém? Então Deus, Ele desejava salvar uma nação ímpia e dominada pelo pecado. Então não importa a situação da pessoa ou de uma cidade, não importa a condição, a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, sua graça sempre abundou. Então ela abunda, a graça de Deus. Então o nosso Deus, o desejo dele era salvar toda a cidade de Nínive. Ó Senhor Jesus. Então no coração de Deus, o coração de Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Ali fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue, não só isso, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor deseja te salvar e muito mais, Ele deseja que você passe a conhecê-lo. Como é que você vai conhecer a Deus? Exercitando o seu espírito. E em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, está vendo? Basta crer, basta crer. Aqui não fala de conhecer simplesmente, mas crer com o coração. Basta crer. E quem crê não vai perecer, mas terá o quê? A vida eterna. Olha que maravilha. Não, você não precisa esforçar, basta crer. Crer com o coração. Se você crer recebendo com seu coração, você vai o quê? Obter a vida eterna. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o nosso Deus, Ele não é como o ser humano, uma pessoa que não está na presença dEle. O nosso Deus é um Deus, o coração dEle Ele quer dar chance. O coração de Deus, Ele um dia me deu chance de um dia conhecê-lo, de um dia abrir o meu coração para Ele. Então, o nosso Deus, enviando Jonas ali para Nínive, Deus estava dando a chance para o pecador se arrepender. Amém? Ó Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Jonas hesitou e acabou hesitando em atender o chamado de Deus. Correto? Ele hesitou. Ele não se prontificou. Ó Senhor Jesus. Isso está aqui em Jonas capítulo 1. Vamos ler? Jonas, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo de 1 a 3. Podemos ler juntos. Amém? Você que está com a sua Bíblia,
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Está vendo? O Senhor quer que você se dispõe. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Olha só. Ao contrário, em vez de ele continuar na presença do Senhor, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. Oh, que escolha triste, né, irmãos? Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse, quando nós estamos em nós mesmos. Está vendo como é que é perigoso? É perigoso viver em nós mesmos. É perigoso viver na mente, no homem natural, porque você vivendo na alma, você vivendo no homem natural, a tendência é você querer fugir da presença de Deus. Amém? Então, o Senhor está nos encorajando a ganhar essa disposição, não a de Jonas, de fugir da presença de Deus. Amém? Como eu disse no início, é bom para nós, é segurança para você viver na presença de Deus. Amém? Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí, o que Deus levantou? Jonas foi despertado, Deus teve que levantar uma situação para despertar e levar Jonas ao arrependimento. Arrepender-se da sua teimosia. Quando nós vivemos no velho homem, nós somos teimosos. Você já relacionou com pessoa teimosa? Não é difícil? Teimosia. O egoísmo, uma pessoa que só pensa em si mesmo. Então essa situação que estava envolvendo a vida de Jonas. E também o quê? A desobediência. 3 itens que nós precisamos invocar o nome do Senhor, para o Senhor nos salvar no nosso dia a dia. É dia a dia. A teimosia, o que mais? O egoísmo e a desobediência. Ó Senhor Jesus. O versículo 4, nós vamos ler agora o versículo 4 até o 17. Nós vamos narrar a história, o que ocorreu com Jonas, amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 4 diz assim, ó. Mas o Senhor lançou, o que aconteceu? Para trazer ele para o arrependimento, o que o Senhor fez? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio que estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Olha só. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Aleluia! O Deus do céu que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, soberanamente, amados irmãos, o nosso Deus é um Deus de soberania. O Jonas se desviou, era para ele ir para Nínive. E aí o resultado, ele caiu dentro de um navio, e que até debaixo da soberania do Senhor, aqueles que estavam no navio também se voltaram para o Senhor. Então tudo isso, o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que aproveita. Até através da nossa fraqueza, Deus pode salvar alguns. É o que aconteceu dentro daquele navio. Amém? Então o nosso Deus é maravilhoso. E aqui fala que quando Jonas foi lançado para dentro do mar, ele caiu dentro da boca de um grande peixe. E trazendo para o Novo Testamento, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 41. Senhor Jesus. 12, 38 a 41. Aqui fala o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Oh, maravilha! Então, comparando com a experiência de Jonas, a realidade no Novo Testamento é que o Senhor também, ele ficou 3 dias, ele entrou para dentro do Hades. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Amém? Então a ressurreição de Cristo, olha o poder da ressurreição. Ele ressuscitou o Senhor Jesus. Por isso que ele, hoje, a igreja, nós estamos com o coração aberto para levar esse Cristo, essa vida de ressurreição que passou pela morte e ressuscitou. Amém? Então o que aconteceu, Jonas, ele passou por essa experiência e aí o resultado é que ele foi para Nínive. Amém? Então uma cidade, como falei no início, uma cidade de 120 mil pessoas. Ele percorreu-a por 3 dias. Está vendo? 3 dias e 3 noites, ele ficou dentro do ventre do peixe.
E 3 dias ele rodou, visitou, pregando o evangelho. Então, o número 3 significa a ressurreição. Então, Jonas, ali, ele saiu daquela boca do peixe, ele já saiu cheio de vida, cheio da graça do Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós vemos que desde o rei e até o menor cidadão se arrependeram e creram em Deus. Pensa bem, está vendo? Desde o rei, a pessoa maior naquela cidade, que era um rei, um político, um cidadão, até o menor cidadão, se arrependeram e creram em Deus. Por que creram em Deus? Porque Jonas estava cheio de Deus, cheio do Espírito. Então Jonas, ele se tornou uma peça-chave para a salvação daquelas pessoas, pois quem salva é Deus. Está vendo? De um lado, Jonas, ele se tornou aquela peça-chave, mas na realidade, ele simplesmente, ele era um instrumento para levar a palavra. Meu irmão, minha irmã, quem salva é Deus. Só Deus salva. Deus quer usar você também, aonde você estiver, seja essa peça-chave. Seja esse instrumento onde a vida de Deus, ela vai sair de você. As pessoas estão sedentas, as pessoas muitos estão agora com medo, estão fragilizadas, está vendo? É hora de você se levantar. Prega o Evangelho. Aproveita. Prega o Evangelho. Livra essas pessoas. O seu vizinho, se ele vier conversar com você, prega o Evangelho para ele. Livra essa pessoa da ira vindoura. Olha, às vezes, vou falar para você, em 1 minuto, você prega o Evangelho, você salva essa pessoa, esse amigo, da ira vindoura, que é o lago do fogo. Amém? Então, que nós possamos nos colocar diante do Senhor. Amém? Andar na presença do Senhor. Quanto mais você anda na presença de Deus, mais você vai ser encorajado a pregar o Evangelho. Eu vejo hoje a situação do mundo, né? Estamos já no final de 2020. Esse ano de 2020, tanta tristeza, não é isso? Muitas pessoas adoeceram, muitas também morreram, muitos estão agora dentro de casa, com medo, com depressão. Eu quero encorajar você que está em casa, invoca o nome do Senhor. A Bíblia fala que quando você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Você crê na palavra? Precisa crer. Invoca comigo, ó Senhor Jesus. Repete comigo, ó Senhor Jesus. Se você invocar com o coração aberto, você vai ver o Senhor te livrando dos maus pensamentos. Amém? Te salvando do mau humor, da tristeza, do vazio. Só o Espírito Santo pode te preencher. Amém? O mundo hoje está todo confuso. Não olha para o mundo, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, a sua vida vai ter uma mudança radical. Amém? E no final agora eu quero ler para vocês 3 pontos importantes do jornal Árvore da Vida. Amém? Vou ler para você. Presta atenção. Algumas lições importantes que o livro de Jonas
nos ensina. Então a primeira é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É o que aconteceu em Nínive. Aqueles 120 mil pessoas, todos foram salvos. Amém? Por causa de quê? Por causa de uma pessoa que era uma peça-chave, Jonas. Amém? Então, Deus deseja que todo homem seja salvo. A segunda é que Ele é soberano e sempre encontrará meios para nos disciplinar. É o que aconteceu com Jonas. Deus teve que discipliná-lo. Amém? E trazer nossa vida de volta para o propósito para o qual foi destinada. A sua vida você foi criada com um propósito. O seu destino, lembra disso, é servir a Deus. Não tem outro caminho, não tem. Nesse mundo não tem outro caminho. O único caminho é Jesus. Amém? A terceira é que Deus apenas espera que ao servi-lo sejamos fiéis e obedientes, pois o mais Ele fará. Então o que Deus quer encontrar em mim é um coração fiel e obediente. Amém? Dois itens: fidelidade e obediência. O que Deus quer de você? Fidelidade e obediência. E o mais Ele fará. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então não adianta fugir. A terceira é que Deus apenas... Eu já falei, não, eu comecei a falar. A terceira é que Deus apenas espera que ao servi-lo sejamos fiéis e obedientes, pois o mais Ele fará. Por último, agora vamos falar o último. Por último, o livro de Jonas nos faz lembrar da missão que o Senhor nos deixou, de pregar o Evangelho. Então essa é a missão que Deus deixou para você. Nós não estamos aqui para outra missão. Não existe outra missão. Só existe uma missão: pregar o Evangelho. Então vamos aproveitar. Paulo fala que nós devemos aproveitar todo o tempo, a tempo e a fora do tempo. Devemos pregar o Evangelho. 1 minuto leva a pessoa a crer em Jesus. Você pode perguntar para ela se ela recebe Jesus, se ela crê em Jesus. Se ela fala com você que ela crê em Jesus, você fala com ela assim: então invoca comigo, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Está vendo? Então a base é crer. Quando a pessoa crê e invoca, ela será salva. Amém? Essa é a nossa missão. Jesus é o Senhor. Agora eu vou orar para você, para a sua casa, para Deus te dar ânimo, te dar força para você pregar o Evangelho. Não fuja de Deus. Amém? Fala comigo. Não posso fugir de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa esfera. Muito obrigado pela palavra. Nós queremos ser fiéis e obedientes. Queremos andar nesse caminho, Senhor. Livra-nos de fugir de Ti. Por onde fugirei da Tua face? Para onde vamos fugir, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida. Senhor, libera as casas agora, os irmãos, afasta todo mal, toda tristeza, todo vazio. Oh, venha libertar os irmãos do medo. Leva os irmãos a invocar o Teu nome. Cuida da saúde de cada um. Abençoa os seus empregos. Senhor Jesus, libera o Seu povo nessa cidade. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém.